E eu quero conversar com vocês, agora e mais tarde, um pouco sobre a natureza da igreja. Quero conversar sobre isso. Eu estava ouvindo alguém falar sobre a necessidade da gente se conhecer a si mesmo. A maior parte dos erros que nós cometemos, a maior parte das falhas que nós cometemos, a maior parte delas é porque nós não nos conhecemos, nós não agimos em cima daquilo que nós somos. Ou seja, nós desconhecemos a nossa identidade. E a nossa identidade, quem nos dá é o Senhor, que é o nosso Pai. E porque nós não conhecemos a nossa identidade, nós também não sabemos o que fazer. Então, nós precisamos nos conhecer e conhecer o que é a igreja. Quando a gente conhece a igreja, a gente começa a se comportar como a igreja. Dentro da minha escatologia, dentro daquilo que eu compreendo para o final dos tempos, eu entendo que talvez a última revelação que nós vamos ter é a revelação do que é a igreja, que é alguma coisa paralela com o que é a ceia. A ceia é um dos assuntos que mais dividiu a igreja no decorrer dos séculos. A ceia talvez seja o assunto que mais fraccionou a igreja. É um absurdo o que nós conseguimos fazer. E eu não sei se o entendimento da ceia revela a igreja ou se é o entendimento da igreja que revela a ceia. Agora, por que nós precisamos conhecer quem é a igreja? Porque o Senhor Jesus, ele não vem para muitas esposas. O Senhor Jesus não tem um harém. Ele não vem para muitas noivas. Ele vem para uma noiva. E nós precisamos conhecer o que é a noiva, quem é a noiva, a natureza da noiva. Então, entre agora à tarde e à noite, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, a natureza da igreja. E para falar da natureza da igreja, eu quero ler com vocês uma parábola, que algumas Bíblias têm assim no começo da porção, tem um título assim, a parábola do bom samaritano. Eu sou avesso a esse título, eu não gosto dele. Eu acho que ele é a parábola do samaritano normal. E por que puseram parábola do bom samaritano? Porque é tão normal deixar uma pessoa caída na estrada que alguém que cuida é chamado de bom. Mas não é para assustar. Porque nós vivemos num tempo e num país que quando uma pessoa cumpre o dever, ela ganha medalha. Medalha de honra ao mérito pelo cumprimento do dever. Não é a filosofia do Senhor, não é assim que o Senhor pensa. O Senhor diz que depois de havermos feito tudo, devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, pensando em mim, eu sou um candidato a servo inútil, porque eu ainda não fiz tudo que eu devia fazer. Então, por causa dessas coisas, é que eu acho que o título que foi colocado em algumas versões é um título impróprio, parábola do bom samaritano. Mas não vem ao caso agora. E eu queria que a gente lesse. Está em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler toda a parábola e depois a gente vai voltar tirando algumas lições, ou vendo algumas coisas que o Senhor me fez ver nessa parábola. Vamos fazer assim, cada um lê um versículo, para todo mundo participar, e nós vamos ler a parábola toda, tá? Até o versículo 37. Eu vou começar do 25, e aí você já vai atrás, lendo comigo, tá? Cada um lê um versículo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e adorarás o teu próximo como a ti.
Isso. Muito bem. O que Jesus está falando aqui, amados, é sobre relacionamento. Se você olhar os textos anteriores, mostra os discípulos pregando a palavra, libertando, curando, correto? E aí parece que Jesus procura trazê-los à realidade, que não é só fazer, não é só acontecer, mas Jesus fala de relacionamento, que é a lição maior aqui desse texto. Deixa eu lhe chamar sua atenção para algumas coisas que eu vi nesse texto. Em primeiro lugar, fala que um certo doutor da lei fez o quê? O que diz o texto aí? Pôs Jesus à prova, ou seja, ele não queria aprender. Ele já era mestre, ele não queria aprender. E isso pode acontecer conosco também. A gente, com a mentalidade grega que a gente gosta de muita informação e gosta muito pouco de transformação. Então, muitas vezes lê a Bíblia para ter informação, escuta um sermão para ter informação, lê a Bíblia para ter informação, mas o Senhor quer muito mais que isso, correto? E ler a Bíblia para ter informação, isso é tentar a Deus, porque a Bíblia não é um livro de informações, a Bíblia é um livro de transformação, amém? E ao ler a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia buscando informação, buscando sabedoria, no sentido de sabedoria humana, mas a gente tem que ler a Bíblia buscando transformação. E aí, o que acontece? Deixa o meu sócio aí, deixa. Ué, pôs água aqui, facinho aqui, está com sede, juntou a sede com vontade de tomar água e a própria água, né? Está ótimo, é assim mesmo. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta que Jesus faz? Versículo 26. Qual é a pergunta que Jesus faz? O que está escrito? E como você interpreta? A palavra grega aqui, amados, é uma palavra que significa o seguinte: como é que você aplica o que você sabe? Essa é a pergunta. Então não tem nada a ver com informação. Tem a ver assim, como é que você vive o que você sabe. Correto? Como é que você transforma aquilo que você ouviu em prática? Estava conversando com os irmãos lá na Bahia, nós passamos agora 10 dias na Bahia, 10 dias, 3 retiros. Assim, uma maravilha. E de um lugar para o outro, mais ou menos 4 horas de viagem. Então foi assim se eu ganhar por retiro, meu Deus do céu, eu estou bem de vida. E eu estava comentando com os irmãos que tem algumas coisas que a gente precisa pôr em prática. Estava comentando com eles que às vezes a pessoa chega para mim e fala: eu estou com saudade de você, e fala: e o que você fez? Saudade tem perna, não tem? Saudade tem telefone, não tem? Saudade tem WhatsApp, não tem? Quando Paulo fala de saudade, Paulo vai ver, Paulo chega lá. Eu estou só comentando isso, amado, só para a gente se localizar em cima das coisas que a gente sabe, porque essa é a pergunta que Jesus faz ao intérprete da lei. Aquilo que você sabe, como é que você aplica? Essa foi a pergunta de Jesus. Aí o outro responde. O que é que ele responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus responde para ele? Faça isso e viverás. Ou seja, a prática disso produz vida. A falta de prática disso, amado, não traz vida. Ao contrário, os irmãos sabem que a palavra diz dela mesma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os americanos dizem, alguns americanos diziam, não sei se continua dizendo, que a distância entre o céu e o inferno é de 2 palmos só. Mede aí do coração para a cabeça, quantos palmos tem?
Essa é a distância, esse é o inferno. Porque se ficar aqui, a palavra vai nos matar. A palavra só dá vida quando chegar aqui. Correto? Por isso Jesus fala para ele: faça isso e viva. Isso é vida. Quando você ama, quando você cuida, quando você ama alguém, cuida de alguém, isso é vida, isso produz vida para nós. É isso que ele está dizendo. No versículo 29, diz que o homem, querendo justificar-se, ou seja, ele não fazia. Mas o que ele era em Israel? Ele era mestre. Como é que um mestre não vive? Como é que a gente pode pensar num mestre que não vive? Como é que a gente pode pensar em alguém que ensina, não praticar aquilo que ensina? Eu estava dando uma meditada no texto que diz que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho, estava meditando nisso, e a conclusão que o texto me deu é que quando fala que aquele que prega deve viver do evangelho, que prega o evangelho deve viver do evangelho, não significa necessariamente sustento financeiro. Está falando que aquilo que eu prego tem que ser vida para mim. Aquilo que eu prego tem que me sustentar. Correto? Então a palavra que eu prego, ela primeiro tem que fazer a sua obra em mim. Amém? Mas o que ele estava tentando fazer? Justificando. Conversando sobre isso dias atrás, um amigo meu falou assim: puxa, quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Quem se justifica muito, se arrepende pouco. Não há que justificar a minha falta de prática. Não há que tentar justificar aquilo que eu não pratico. Eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus e passar para a prática. Amém? Mas o texto aqui, no versículo 30, tem uma expressão que diz que Jesus prosseguiu. Essa palavra é muito interessante. Eu não entendo grego não, tá? Sou só um curioso. Mas essa palavra prosseguiu aqui, ela tem o sentido de tirou o chão de debaixo do fariseu. Puxou o tapete. Foi isso que Jesus fez. Jesus falou assim: vamos aprofundar a coisa. Vamos ver como é que está a situação. E aí Jesus passa a contar para ele uma história. E qual é a história que Jesus conta? A parábola do samaritano. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Diz que no caminho descia um sacerdote. E ele fala que era, casualmente, descia um certo sacerdote, ou seja, qualquer sacerdote. Ele não está falando de um sacerdote específico, ele está falando de um certo sacerdote. E ainda que a palavra certo pode indicar alguém específico, mas na nossa língua, quando diz um certo sacerdote, quer dizer um sacerdote qualquer. Interessante, o português tem dessas armadilhas, né? Um sacerdote qualquer, ele dizia. E diz o texto que passando pelo caminho, o que foi que ele fez? Passou ao lago. Agora, na sua cabeça, que tipo de caminho era esse? Porque você pode pensar assim numa bandeirante com 4, 5 faixas, né? Você pode pensar num imigrante com 5 faixas, num marginal com 6 faixas. Mas que tipo de caminho era esse? É muito importante a gente pensar no aspecto físico da coisa. Na sua cabeça, como é que era esse caminho? No máximo, passava carroças ou carruagens. Então, era um caminho de 2 metros no máximo. Então, não era alguma coisa que ele pudesse assim se afastar muito e passou do outro lado e nem percebeu o homem caído. O texto diz que ele se fez ao lago. Ou seja, ele blindou o coração e se afastou da pessoa. Ele se desviou. E o desvio dele foi interior. Não foi um mero desvio físico. Ele fechou o coração. Sim ou não? A gente às vezes faz isso, sim ou não? Quem quer dar algum testemunho? Eu
Quem era o homem que desviou? Não daquele. Estou falando aqui que se desviou. Quem era ele? Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote não é exatamente trazer Deus ao homem e levar o homem para Deus? Ele era a única pessoa na face da terra que não podia desviar. Está me compreendendo, não? Era o único homem na face da terra que podia se compadecer. Não era esse o trabalho dele? Sacrificar em favor do pecador? Pois é, amados, esse é o grande problema nosso. Não há na face da terra ninguém mais qualificado para ajudar o pobre, o desamparado, o órfão e a viúva do que a gente. Agora, justificando, a gente começa a falar mal do governo. E o dinheiro que eu pago imposto, o que o governo faz? Não lhe interessa. Porque do governo Deus vai cuidar. Não é ministro de Deus? Então dos seus ministros Deus cuida. A nossa tarefa não é falar mal do governo. E outra coisa, mas é injustiça da gente pedir para o governo atuar com o coração, sendo que o governo não tem coração. O governo é entidade sem coração, sem forma. A única entidade na face da terra que tem coração é a igreja. Amém? Mas a igreja muitas vezes ela se faz ao largo. Ela se afasta. Porque na realidade a gente já tem muito problema, né? O que vocês acham? A gente já tem muita coisa para fazer, para arranjar mais uma, meu Deus do céu. A gente escreve uma carta para o presidente, para o governador, para o prefeito, para o serviço social. Não, amados, não nos compete escrever cartas. Nós estamos aqui para resolver a questão. Amém? Qual foi a segunda pessoa? Um levita. A responsabilidade do levita era servir ao sacerdote. Correto? Então ele também tinha uma certa medida de responsabilidade. Mas quando eu comecei a ler e meditando nisso aqui, eu pensei no sacerdote como os nossos cultos, a nossa vida espiritual. E o levita como aquele que provê a estrutura religiosa. Porque é isso que o levita fazia. O levita dava a sustentação para o sacerdote fazer. Então, tanto um como o outro representa hoje a vida da igreja, os nossos cultos, as nossas estruturas, que muitas vezes está passando ao largo do necessitado. Tem uma denominação no Brasil que é muito mal falada. E eu também não gosto muito dela, não. Por causa das coisas que faz. Mas houve um tempo que os pastores principais estavam orientando ao povo a não ter filhos naturais, para poder pegar filho órfão de rua. É um negócio admirável. Sim ou não? É um negócio admirável. E é uma denominação que já tem alguns milhões de membros. Vamos dizer que tem 1 milhão de famílias. Se cada família pegar uma criança, é menos 1 milhão de crianças de rua. Me compreendem, queridos? Então, a nossa responsabilidade é cuidar do órfão, do pobre, da viúva. Esse foi um dos sinais que Jesus falou que o rei tinha chegado. Quando João Batista manda perguntar, é o Senhor mesmo? Ou devemos esperar outro? Numa profunda crise existencial, o que é que Jesus fala para ele? Vai lá e conta para João o quê? Os cegos veem, os surdos ouvem, os pobres, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Ou seja, amados, é um sinal de que o reino está em nosso meio quando o pobre ouve o evangelho. É um sinal da presença do reino na vida da igreja. Eu não vou entrar por esse caminho não, mas eu fiz um levantamento do que Deus pensa dos pobres na Bíblia e eu fiquei impactado. O que é que Deus pensa dos pobres? Você sabia que na lei tem toda uma doutrina a respeito dos pobres? Você sabia? E a palavra diz, mas que a verdadeira religião é o quê?
é andar de forma digna, de forma limpa e cuidar dos órfãos e das viúvas. E essa é a religião que agrada a Deus. E depois o Senhor pergunta, qual é o jejum que agrada ao Senhor? Lá em Isaías 58. Um dos itens é dar o pão ao faminto. Amém, queridos? Então nós precisamos perder essa mentalidade de sacerdotes, de levitas, e pegar outra mentalidade. Agora, qual o terceiro personagem? É o samaritano. Agora, a gente precisa contextualizar aqui, a gente precisa ver o contexto. Jesus estava conversando com o mestre da lei, ou seja, um judeu, um fariseu. E Jesus poderia ter minorado o problema ali. Porque quem era o samaritano para o judeu? É inimigo, mas como é que o judeu olhava para o samaritano? Era um cachorro. Era alguém indigno. É por isso que aquela mulher samaritana acha estranho que um judeu lhe pedisse água. E um homem. Quer dizer que um judeu, homem, pedindo água a uma mulher, já era se rebaixar. Samaritana, então a coisa era muito ruim. E quem é que Jesus coloca como oposição ao sacerdote e ao levita? Um samaritano. Quer dizer, Jesus queria realmente mexer com o fariseu. Às vezes eu analiso como Jesus tratava as pessoas, e é muito interessante. Jesus tratava muito bem o publicano, o pobre, a prostituta, mas o fariseu ele não deixava quieto. Ele mexia mesmo, ele queria fazer questão de mexer com o fariseu. Por que estou dizendo isso? Porque se Jesus falasse, estava descendo um sacerdote, um levita e um romano, não ia ter muito problema não. Um sacerdote, um levita e um grego, também não ia ter problema. Mas Jesus coloca quem? Um samaritano. Ou seja, de quem a gente não espera, é dali que vem a vontade de Deus. E o texto diz, amados, que o samaritano, ele passa e faz o quê? Diz que o samaritano seguia o seu caminho. Nós temos que lembrar que ele descia de Jerusalém para Jericó, correto? Ele segue o seu caminho e faz o quê? Ao invés de passar ao largo, ele chega perto. Ele chega perto. E o texto diz que ele se compadece. A palavra compadecer também é muito interessante. Diz que as entranhas dele se mexeram. As entranhas. Você tem que lembrar que coração como centro de emoção é coisa ocidental. Porque para aquele povo o centro da emoção eram os intestinos. Por isso que Paulo fala de entranháveis afetos e misericórdia. Ele está falando de algo que a gente sente aqui. Não é tanto aqui não, é aqui, que mexe com a gente. É disso que ele está falando. E ele se compadeceu. A palavra compadecer significa sentir a mesma paixão ou sentir a mesma dor. Mas para isso, ele se aproximou. Amém? Ele se aproxima e se compadece. Versículo 34 diz que ele pensou os ferimentos. O que é isso? Ele pôs uma atadura. Agora, certamente, aquele homem não tinha uma caixinha de primeiros socorros. Então ele improvisou. Deve ter rasgado um pedaço de pano, um pedaço de camisa, sei lá. Ele improvisou e evitou que o ferimento sangrasse mais. Ele evita que a vida se esvaia daquele homem. E o que ele faz? Ele passa azeite e vinho. O azeite, ele tem o poder de cicatrização. E o vinho, ele tem o poder de limpeza. Mas os dois na Bíblia representam o Espírito Santo. Tanto o azeite como o vinho representam o Espírito Santo. Aí vai deixando o Espírito Santo falar com você aí o que ele quiser falar. Que essa obra de cuidar do pobre, de cuidar do necessitado, não é obra social, é obra de compaixão, feita pelo Espírito Santo que move o nosso coração.
Amém, amados? Então não é o caso da gente criar um orfanato, mas é o caso da gente trazer o órfão para dentro de casa. Uma das pessoas que vocês vão conhecer no encontro agora de obreiros é um pastor moçambicano chamado Esvaldo. O nome é esse mesmo, Esvaldo, não é Osvaldo não, Esvaldo. Você vê o nome dele, não vai chegar lá, seu nome está errado, não, o nome dele é esse. Mas ele estava em casa um dia e alguém bate lá na porta, era uma criança pedindo comida. Ele vai lá, dá comida para a criança e volta. E Deus fala com ele: eu não mandei fazer isso. E ele pergunta: o que o Senhor mandou fazer? Trazer ele para dentro de casa. E ele trouxe aquele, e trouxe mais outro, e trouxe mais outro, e trouxe mais outro. Hoje ele está com mais de 200 crianças que eles estão cuidando. E ele traz mulheres de rua, trabalha com essas mulheres, elas se convertem, prepara e faz uma casinha e coloca uma mulher dessa com várias crianças. Fazendo um trabalho maravilhoso. Mas primeiro ele abriu a casa e trouxe as crianças para dentro de casa. Porque isso para mim é obra social. Obra social não é você pagar para alguém fazer, é a gente fazer. Amém, amados? Então essa parábola aqui mexe muito comigo. Correto? E a pergunta é: como é que eu aplico o que eu sei? Essa é a pergunta que fica. Como é que eu estou aplicando aquilo que eu já sei? Então o que ele faz? Ele ata os ferimentos, aplica óleo e vinho, e diz o texto que ele coloca o homem sobre o seu próprio animal. O texto não fala quantos animais ele tinha, mas fala que era o seu animal aquele. Ou seja, ele vai a pé, para que o assaltado vá no seu animal. Ou seja, ele privilegia, ele prioriza. Então são essas coisas que Jesus está contando para a gente. E às vezes, amado, nós temos tantos problemas que a gente não tem tempo de cuidar do problema dos outros, porque a gente quer cuidar daquilo que é nosso. Tem uma expressão que se usa aí, hoje está muito usada, eu nem gosto de falar a expressão, mas só para a gente entender, assim a pessoa sai da sua zona de conforto. Eu já não gosto mais dessa expressão, porque é muito batida. Mas é uma realidade. É uma realidade. Ou eu passo de largo, ou eu me blindo, ou eu levanto o vidro do carro, eu faço alguma coisa para me separar do necessitado. Eu faço que não escuto. Aliás, essa é uma técnica nossa assim, que a gente usa muito. A gente passa pela pessoa e fala assim: tudo bem? Mas você não para escutar a resposta. Tudo bem não é mais uma pergunta, é uma saudação. É ou não? Faz uma experiência. Quando alguém perguntar tudo bem, pergunta para ela assim: você tem tempo para me ouvir? Você quer me ouvir? A pessoa fala assim: depois a gente se fala, eu ligo para você, viu? Porque na realidade ele não quer se envolver com os outros. Esse tudo bem aí não tem nada a ver. A gente vai se blindando e vai se separando das pessoas. Mas, amado, isso não é igreja. Amém? Isso não é igreja. A igreja é envolvimento. A igreja é compaixão. Esse é o padrão que Deus quer para nós. Então ele coloca esse homem sobre o seu próprio animal, ou seja, ele entrega o privilégio, ele dá o privilégio, ele dá preferência para o outro, e vão para a hospedaria. E lá ele fica com aquele homem. Ele poderia ter deixado esse homem lá no caminho, correto? Talvez passasse lá uma ambulância e levasse o homem lá para o hospital, talvez. Nunca aconteceria, claro. Mas ele tomou sobre si mesmo o encargo de não deixar o homem naquela situação. Levou para a hospedaria, o texto diz que ele cuidou dele. Amém? Amados, a igreja, ela não só satisfaz uma necessidade momentânea, como ela cuida da pessoa. E isso é a igreja. Um dos grandes problemas nossos são os nossos relacionamentos superficiais e efêmeros, superficiais e momentâneos. Mas o Senhor quer mudar isso na vida da igreja. Amém, amados? O Senhor quer que a gente se envolva com a pessoa, dê preferência à pessoa e estabeleça relacionamentos que durem, até que a pessoa chegue onde ela precisa chegar. Ele passa aquela noite com aquele homem, cuidando dele. No dia seguinte, o que ele faz? Ele precisa continuar a viagem, mas o que ele faz? Vocês conhecem a parábola?
ele deixa dinheiro lá com o homem e fala assim: na volta eu vou voltar. Ou seja, é um relacionamento de longo prazo, é um compromisso de longo prazo. Não é assim: eu vou dar esse dinheiro aqui, não sou parente dele, não conheço, já fiz demais, então daqui em diante, ó, hospedeiro, cuida você dele. Ele falou: não, eu estou comprometido, eu vou pagar, vou dar um dinheiro que seja suficiente para a minha volta, e na volta eu vou ver se precisa de mais dinheiro. Ou seja, ele se envolve. E aí, Jesus faz uma pergunta muito interessante. Qual foi a pergunta que o homem fez lá no versículo 29? Quem é meu próximo? Qual foi a pergunta que Jesus fez aqui? De quem você é próximo? Jesus inverte a coisa, você percebeu ou não? A primeira pergunta: quem é meu próximo? Jesus pergunta: e você? De quem você é próximo? E aqui, amados, isso aqui responde uma pergunta que muitas vezes tem sido feita na igreja: é o pastor que corre atrás da ovelha ou a ovelha corre atrás do pastor? Essa é uma pergunta que eu tenho escutado aí, e é uma pergunta, amados, que não é para atender a coisa, é uma pergunta para protelar a situação. Vocês já ouviram essa pergunta, não? É a ovelha que corre atrás do pastor ou o pastor que corre atrás da ovelha? Se fosse seu filho em perigo, você ia parar para filosofar? Se o seu filho estivesse em perigo, você ia parar para discutir isso? Você não ia parar para discutir. Dias atrás eu vi, não, ontem, eu vi a história, não sei se vocês viram, de uma mãe chinesa que jogou as crianças e ela morreu queimada. Ela salvou as crianças e ela morreu queimada. Quantas vezes pessoas que não sabem nadar pulam para salvar filhos, parentes que estão morrendo, e ela morre porque ela não sabe nadar, mas ela não parou para pensar se ela fez curso de natação, se ela sabe, se sabe crawl, se sabe borboleta, não para perguntar nada, ela pula para salvar. Então essas perguntas filosóficas que nós fazemos é somente para protelar, para nos desvencilhar do problema. Então quando ele pergunta: quem é o meu próximo? Ele não estava querendo atender o problema. Ele queria chamar Jesus para um nível de conversa que tiraria o problema do foco. Ficaria conversando ali, só filosofando. Mas, amado, uma coisa: que o nosso Deus não é filósofo. Concorda comigo? Não. Jesus não é filósofo. Jesus é extremamente prático. A começar do fato de que Deus amou de tal maneira ao mundo que foi filosofar com os anjos a respeito do tema. Que deu o seu filho. E Jesus não ficou filosofando com o Espírito Santo. Ele veio. Se teve um momento que teve uma dúvida no coração dele, foi lá no Getsemane. Mas uma dúvida muito passageira, porque ali estava a natureza humana e a natureza divina convivendo no mesmo ambiente. E aí o que é que ele fala? Se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não que eu quero. Então, Jesus mata o problema filosófico imediatamente e vai para a cruz. Amém, amados? Então, o homem faz uma pergunta ao Senhor, a Jesus Cristo, e Jesus responde com outra coisa: de quem você é próximo? Ou seja, eu não posso, ou não preciso, ou não devo esperar que as pessoas venham a mim. Se Jesus esperasse que nós fôssemos ao céu para ser atendido, onde é que nós estaríamos hoje? Estaríamos no inferno. Mas o Senhor, Ele veio até nós para suprir uma carência nossa, e uma carência total, uma carência de vida, e Ele veio. A história aqui, amados, ela tem várias lições, mas como é que Jesus fecha a conversa? Ele diz: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, seja prático. É isso que ele está falando. Desce da sua filosofia, desce da sua teologia e vai fazer alguma coisa. Volta para aquilo que ele falou antes, faze isso e viverás. Porque essa é a vida da igreja. Amém, amados?
A gente vive muito ao redor de doutrinas, de filosofias, de estudos profundos, disso, daquilo. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto. Hoje de manhã eu comecei um novo estudo. Não sei quando eu vou terminar de fazer esse estudo. Eu gosto muito de estudar. Mas, amados, nós precisamos ir além do estudo. Nós precisamos chegar na necessidade da igreja. Amém? Então o texto aqui, como você viu, ele tem vários personagens, né? Tem o homem que foi roubado, tem um sacerdote, tem um levita, tem um samaritano, tem um hospedeiro, sem contar os ladrões. São vários personagens, e cada um desses personagens merece um estudo mais profundo, cada um deles. Mas eu queria chamar a sua atenção para as atitudes do samaritano. Quais foram as atitudes práticas? Primeiro, ele chegou perto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar perto. Chegou alguém na reunião, abatido, desanimado. O que a gente faz? Chega perto. Chega perto. Não, eu vou orar sobre isso. Tá bom, mas chega perto orando. A oração a gente não dispensa, mas chega perto orando. Chega perto orando para Deus revelar o coração da pessoa para você, mas chega perto. Amém, amados? Nós precisamos sair do campo da teologia, da filosofia, para chegar na prática. Amém? E não esperar que outro faça. Eu vou fazer. Amém? Eu vou fazer. Ah, mas eu não sei qual é o meu ministério. Não importa. Não filosofa, não. Vai lá atender. Não fique discutindo qual é o seu ministério. Vai lá atender. Atende a pessoa como se fosse a dor sua mesmo. Há uma música dos Vencedores. Como é que diz? Quem se lembra? A dor que o outro sente seja igual em você. Lembra essa música? É uma música antiga, mas é muito verdadeira, né? E eu gosto de uma música mais moderna, mais nova, do Daniel de Souza. Que nós somos os teus olhos, que mais? Somos teus pés, somos tuas mãos, que mais? Somos tua boca e somos os teus olhos à procura dos aflitos. Isso. O nome disso é compaixão. É compaixão. Então ele chega perto. Segunda coisa que ele faz, ele observa. Ele observa. Ele não faz a coisa assim, na louca. Ele observa, ele vê a real necessidade. Havia um sangramento, ele fecha a ferida. Correto? Então, não é olhar de longe, é olhar a pessoa de perto, ver a real necessidade. E aí, amados, a gente precisa dos dons espirituais. Sim ou não? A gente precisa de quais dons? No caso de uma situação dessa que eu estou falando, que não é tão hipotética, acontece sempre na igreja. Quais são os dons que a gente precisa? Misericórdia já é ministério, né? Misericórdia é o ministério. Mas quais são os dons? Discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons de curar, dom da fé. Nós precisamos de todos os dons nesta hora, precisamos. São as ferramentas que Deus tem nos dado. Amém? E aí, tem uma pergunta muito repetida. Por que Deus não faz hoje os milagres que fazia antes? Porque a igreja não está no lugar que a igreja antigamente estava. A gente quer que Deus seja exibicionista, que comece a curar enfermo aqui dentro, levantar paralítico aqui dentro. Mas, amados, nós temos que ir onde o doente está, nessa disposição de ajudar. E aí, nesse ambiente, Deus vai fazer milagres. Você se lembra que uma autoridade estava doida para ver Jesus fazer um sinal? Lembra não, quando Jesus estava sendo julgado ali? E se Jesus fizesse um sinal ali, amado, certamente ele não ia para a cruz. Porque ele ia conquistar todo mundo dele ao redor. E aquele cidadão ia defender Jesus. Jesus não fez nenhum sinal. Ele não é exibicionista. Ele não é exibicionista.
Ele faz as coisas com fim específico. Então chega perto, observa e deixa Deus usar você. Ele se compadece, pensa os ferimentos, coloca vinho e óleo, coloca sobre o seu próprio animal, ou seja, ele anda a pé. Ele deu abrigo, que lhe hospedaria, não deixa de qualquer jeito. Ele se envolve com aquele homem. Interessante que Jesus não fala nem o nome do doente, nem o nome do samaritano, tanto faz. Tanto faz. Ele se envolve. São 2 denários, ou seja, 2 dias de trabalho. Ele encarrega mais alguém de fazer, ou seja, não faz sozinho. Correto? Ele chama o hospedeiro para junto, fala assim: me ajuda aqui, eu lhe pago. Eu lhe pago. A gente nem sabe se o homem assaltado tinha mais dinheiro, ou tinha dinheiro em algum lugar. A gente nem sabe. Mas o samaritano, ele faz isso. E ele se envolve com o futuro do ferido. Ele não faz só naquela hora, mas ele se envolve com o futuro. Então, o que eu estou dizendo aqui, amados, é que o nosso serviço, ele não pode ser ali do momento. Tem que ser um envolvimento constante, contínuo, até que a pessoa chegue naquele estágio onde ela deve chegar. Amém? Será que isso não combina com o que Paulo fala a respeito dos Gálatas? Ó Gálatas insensatos, por quem sofro? Mas tem um advérbio aí. De novo. Por quem de novo sofro as dores de parto? Aí tem um alvo. Até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, enquanto Cristo não for formado em vós, nós vamos ter que parir a pessoa muitas vezes. Eu nunca pari ninguém, naturalmente. Algumas mulheres que tiveram pedra nos rins diz que equivale. Agora, pedra no rim eu posso falar para você, sem nenhuma glória. A coisa é terrível. A coisa é terrível. Às vezes eu sinto a pedra se movendo. Uma dorzinha aqui, eu falo: Deus tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas eu preciso sentir dores pelas pessoas. Cuidar de gente não é indolor. Você sabe disso, não? Sabe disso? Cuidar de gente não é indolor. Mas você não pode reclamar. Porque você também deu trabalho. Ou não deu? A gente fala: mas meus filhos não dão trabalho. Filho, você está esquecendo daquilo que você fez com seus pais. Porque a gente esquece, né? E o trabalho que você deu para pessoas que pregaram para você? Eu tinha uns 3 amigos que cuidaram de mim no começo da minha vida cristã. Um deles passava a noite inteira comigo. Terminava a reunião, a gente sentava até o sol nascer. Aquele homem está na glória hoje. Eu louvo a Deus por sua vida, que não desistiu, investiu em mim assim, dia após dia, após dia, após dia. Amém, amados? Insistir com a pessoa. A verdadeira religião é essa: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É isso que a palavra fala para nós, que Paulo fala para nós. Agora, eu estava pensando em algumas desculpas que o sacerdote e o levita poderiam dar. Quais desculpas eles poderiam dar? Sim, nós temos trabalho em Jerusalém, afinal de contas, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Na realidade, os sacerdotes todos não moravam em Jerusalém, moravam nas cidades vizinhas. No turno, eles vinham para Jerusalém. Certamente, esses 2 tinham terminado o turno, já tinham feito tudo o que devia fazer. Já terminei meu turno, cumpri a tarefa. Esses dias eu ofereci tantos bezerros, tantos touros, então, pronto. Ele poderia ter dado essa desculpa: eu já fiz, estou cansado. Mas eu pensei numa outra desculpa, porque essa estrada, historicamente, era uma estrada de muito assalto. Essa estrada é uma estrada de muito assalto. Eles poderiam dizer: não é seguro ficar aqui. Não é seguro. Você percebeu que os nossos argumentos sempre são bons para não atender as pessoas? O Rubinho que diz que a gente sempre tem 2 razões, uma boa e uma verdadeira.
São desculpas boas. Eles podiam falar: olha, ele não morreu, está respirando, então ele vai se cuidar. Uma outra desculpa é o seguinte: nós estamos aqui, esse cara está caído, ninguém sabe o que aconteceu, a gente pode levar a culpa. Então vamos sair do ambiente para a gente não ser acusado de ter feito isso aqui. Eles tinham muitas desculpas. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Das coisas que o samaritano fez, qual foi o maior presente? Qual foi a maior dádiva? Qual foi a coisa mais importante que ele deu? Sim, vamos lá. O tempo. A coisa mais importante que o samaritano deu foi o tempo. E qual é a coisa que a gente diz que não tem? Não, eu sei que devia visitar, mas estou sem tempo. Eu sei que eu devia ler, mas estou sem tempo. Eu sei que deveria evangelizar, mas estou sem tempo. Será que as desculpas são faladas aqui também em São Carlos? A coisa mais importante que ele deu foi o seu tempo. Amados, não há nada que nós possamos oferecer a Deus mais importante do que o nosso tempo. E não há nada mais importante que a gente possa oferecer a alguém do que o nosso tempo. Porque não tem nada mais importante para nós que o nosso próprio tempo. Eu estava contando para os irmãos uma história de um homem que durante um tempo foi o mais rico da face da terra, John Paul Getty. Vocês devem ter ouvido falar dele. Em determinado momento da vida ele parou de fumar charuto. Você sabe por quê? Não é porque o charuto fazia mal para o pulmão, não. Ele começou a fazer as contas, quanto tempo ele precisava para acender um charuto. Era 20 e poucos segundos. E ele pensou, em 25 segundos, quanto eu perco em dólares? No final do mês, era alguns milhares de dólares. Parou de fumar charuto. Parou de fumar charuto. Por causa do tempo. Por que algumas pessoas são tão bem-sucedidas, tendo as mesmas 24 horas que eu tenho? Então a questão não é o tempo. A questão é como eu uso esse tempo. E a melhor aplicação que eu faço com o meu tempo é usar em benefício dos outros. Uma outra história muito parecida com essa, estava um grupo de japoneses numa empresa aqui do Brasil, e eles saíram num determinado momento para ir almoçar. E aí o japonês queria vir caminhando do restaurante para o escritório. Aí o brasileiro falou, vamos de carro, que a gente ganha tempo. O japonês falou assim, e o que é que nós vamos fazer com esse tempo que a gente vai ganhar? Você sabe que o japonês é vidrado em tempo, né? As linhas de montagem, tem gente que fica de cima olhando. O que se pode fazer para economizar alguns segundos? A porta do carro era colocada em determinado momento da montagem. Ficou alguém olhando. A pessoa chega coloca o painel, aí dá uma volta na porta, pega o material, dá uma volta e coloca de novo. Aí a pessoa que fica contando, contou quantos passos a pessoa dava e no final do ano quantos passos ela tinha dado a mais. Então mudou o lugar de colocar a porta do carro. Ao invés de colocar naquele momento, passou a colocar naquele outro. Isso se chama aproveitamento de tempo. Eu não quero dizer para a gente ficar paranoico. Não é isso, não. Eu estou falando mais para a gente pegar o único bem precioso que a gente tem e colocar a serviço dos outros, que é o nosso tempo. Amém? Quanto mais a gente ama as pessoas, mais tempo a gente vai dedicar a elas. Quanto menos a gente ama as pessoas, menos tempo a gente vai dedicar. Vocês que são casados aqui, sabem como era precioso o tempo de encontrar com a pessoa amada. Não falava nada. Ficava lá, pois é, então, e após? Ficava meia hora, 1 hora. Mas quão precioso era aquele tempo. Quão precioso era aquele momento. Ainda é. Que bom. Muito bom. É o único bem que a gente tem. É o único bem. Apesar de a gente dizer que não tem, mas é o único bem que Deus deu na nossa mão.
É com o tempo que a gente faz todas as demais coisas. Amém? A nossa matéria-prima é o tempo. E nós precisamos dedicar tempo às pessoas. A natureza da igreja é relacional. Essa é a natureza da igreja. A igreja, a natureza dela não é a natureza de reunião, é a natureza de relação. E nós precisamos usar o nosso tempo para nos relacionar. Porque essa é a natureza da igreja, isso é o que Deus quer para nós. Amém? Porque Deus amou de tal maneira a gente, que veio aqui se relacionar conosco. Essa é a natureza da igreja. Amém? Tem muita coisa que eu queria conversar com vocês, mas vamos ficar para um outro momento. Se você quiser fazer um exercício, dá uma estudada na Bíblia, quantas vezes Jesus parou para atender alguém? Quantas vezes ele parou? Vou lhe dar aqui 2 ou 3 exemplos só. Jesus ia saindo de novo de Jericó para Jerusalém, passou perto de uma cidadezinha chamada Naim, até o nome é pequeno. Jesus estava assim numa grande campanha evangelística, ele tinha que ganhar muita gente de Jerusalém. E aí estava uma viúva levando seu filho para ser sepultado. Jesus poderia ter parado e filosofado. Sim ou não? Gente, eu quero aproveitar esse momento aqui para apresentar a vocês um quadro da existência humana. Aqui está esse rapaz, morreu novo. Quem quer aceitar Jesus aqui? Tá. Hã? Quem quer me aceitar? Ele não filosofou. Ele estava indo fazer alguma coisa importante, mas dedicar tempo àquela viúva era mais importante do que o evangelista queria fazer. Dá uma estudada na Bíblia, esses momentos que Jesus para. Tem um outro quadro que eu me encanto com aquela história, é a história daquele cego, também no caminho de Jericó. Parece que esse caminho era muito movimentado, né? Parado no caminho de Jericó, o cego, e aí ele escuta aquele barulhão de gente passando. E ele pergunta, quem está passando aí? E alguém fala o quê? É Jesus Cristo. Imediatamente o Espírito Santo chega naquele cego e faz aquele cego aplicar uma profecia. Qual foi a profecia? A profecia era que um descendente de Davi, um filho de Davi, se assentaria no trono eternamente. E o Espírito Santo revela para aquele cego que aquele que passava era aquele da profecia. É impressionante. Eu acho essa história assim de uma riqueza fabulosa. Eu brinco dizendo que o cego viu antes de ver. Foi ou não? Antes dele ver, ele viu. E aí, Jesus está passando. E o que é que o cego faz? Ele começa a gritar. E começa a gritar. E a turma fala, gente, cego, ceguinho, está atrapalhando, o que é isso? Quanto mais o povo falava, mais ele elevava a voz. E o texto diz, Jesus parou e deu tempo àquele homem. Seguiu Jesus. Você repara na Bíblia, quantas vezes o Senhor para. Jesus ia para a casa de Lázaro, aí uma mulher com fluxo de sangue toca nele, lembra? Bom, tecnicamente falando, o que a mulher queria recebeu, não recebeu? Pronto, não precisava mais nada. Mas Jesus para olhar para o rosto daquela mulher. Isso mostra o caráter relacional de Jesus Cristo. Jesus não é um milagreiro. Jesus é um Deus de relacionamento. Ele para olhar para aquela mulher. Inclusive foi repreendido pelos discípulos, né? Senhor, multidão de toca, você está querendo saber quem te tocou? Lembra disso? Jesus tinha sempre uns conselheiros perto dele, né? Mas ele não atende. Ele queria saber quem era a pessoa. Para olhar nos olhos, para ver aquela pessoa que tocou nele. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o padrão da igreja. Não tratar pessoas por números, não tratar por multidão, tratar individualmente, ter compaixão, chegar perto, observar e tocar na vida das pessoas. Amém? Qual o bem maior que você tem? Tempo.
Esse é o bem maior, que você não deve usar para você mesmo. Você deve usar em favor dos outros. Amém? Vocês ouviram aí o Léo falando? Preocupação que ele tem é com distração. E os engenheiros aqui, explica para mim o que é distração. Tem algum engenheiro aqui? Não? Algum estudante? Algum que pretende? Hã? Tem o prefixo grego aqui, é dis, que fala de duplicidade. A gente está sempre embaixo de duas trações. Sempre. Por exemplo, vocês estão sentados me ouvindo, e eu estou tentando atrair vocês, mas vocês estão pensando na roupa no varal, se vai chover, se não vai, a coisa que ficou em casa lá para arrumar, o cheque tem que pagar a segunda. São mais de duas trações, sempre. A gente sempre está embaixo de muitas trações, ou seja, distrações. Sempre. E é um trabalho tremendo ter foco. Concorda ou não? Joelho para orar, e você sabe, aí vem as distrações. Vai ler a Bíblia, e aí vem distrações. Que Deus nos ajude a ter foco. E o nosso foco são as pessoas. Amém? Que Deus nos ajude. Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara? Eu enfoquei essa questão da pessoa na rua, mas eu queria falar para vocês, não somente pessoa da rua, pessoas da nossa congregação, que estão muitas vezes na congregação e dispersas. Sim ou não? Está ali isolado, está ali com o farol baixo, e você nem está prestando atenção nela, e tem ainda tempo. Eu me disciplinei para quando perguntar a uma pessoa como é que você está, eu sempre pergunto olhando nos olhos. E algumas pessoas não respondem olhando nos meus olhos. Não, estou bem. Mas não, olha aqui e responde. E a gente, porque a gente conhece as pessoas, né, um pouco mais, eu sei, quando a pessoa chega no ambiente, olha para ela, eu sei como ela está. Sim ou não? Mas nós precisamos olhar. Olhar. E não olhar só com os olhos humanos, olhos naturais, mas olhar com os olhos do coração. Amém? Essa frase, em chega para a pessoa, você está tudo bem com você? A pessoa fica até colocar uma barreira, tem que falar, está bem. Se perguntar como é que você está, se você
Assim, muitas situações eu posso contar para vocês, mas só contar só essa. Eu estava entrando num shopping em Manaus, fui no banheiro no shopping. Quando eu entrei ali, estava um senhor que tomava conta. Eu olhei para ele e perguntei: tudo bem com o senhor? Ele falou: tudo bem. Eu olhei para ele: você não está bem não? Aí ele falou: não, estou com dor de cabeça terrível desde ontem. Eu falei: você quer que eu ore com você? Ele falou assim: eu quero. Não perguntei se ele era crente nem nada. Pôs a mão na cabeça dele lá na entrada, lá a gente saindo e entrando, não tem nada a ver com isso, né? Eu orei por ele. Eu não sei se ele foi curado, se não foi, nunca mais voltei lá. Mas uma coisa é certa, ele foi tocado. Ele foi tocado. Entendeu? Chega num caixa. Hoje nós passamos ali, né, no Graal, tomar um cafezinho. Aí a moça atendeu a gente, eu perguntei: como é que você está? E o coração com Jesus, como é que está? Você tem que mostrar interesse. Amém? De preferência, chamar a pessoa pelo nome. De preferência. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos faça próximos dos necessitados? Amém. Você pode orar. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor nos use, para que o Senhor toque nas pessoas através de nós. O teu desejo, Pai, é que nenhum homem se perca. E o Senhor não tem prazer no sofrimento humano. O Senhor não tem prazer que o homem sofra, padeça. E nós queremos pedir, Senhor Deus, que nos dê um coração sensível a Ti, para que o Senhor se compadeça das pessoas através de nós, para que o Senhor toque nas pessoas através de nós. Nós queremos ser usados por Ti, Pai, em todo e qualquer ambiente, qualquer lugar onde nós estivermos. Queremos que o Senhor sinta através de nós, ame através de nós, toque através de nós, cure e cuide através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, amados.